Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Estamos mergulhando numa série sobre o livro de Neemias, essa história e esse personagem tão importantes que muito nos ensinam, pelo menos a mim tem sido gratificante mergulhar mais uma vez nessa história. E olha, eu tenho percebido pelos comentários dessa série em específico que Deus tem falado com muita gente através da história de Neemias. Glória a Deus por tudo e que o Senhor continue falando profundamente ao seu coração através das nuances, dos detalhes, do tempero do texto, como eu costumo sinalizar. Antes de nós entrarmos no conteúdo de hoje, se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui, ativa o sininho das notificações e permanece conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Quero ler com você hoje, gente, um texto que está em Neemias capítulo 2, versículos 9 a 12. Ontem nós lemos o finalzinho do versículo 8 e eu quero ler os versículos 9 a 12 inicialmente. E lá no final do dia, no final do devocional, nós vamos ler os versículos 19 e 20 para fecharmos a última lição de hoje. Mas inicialmente, versículos 9 a 12, acompanhe comigo, abra o teu ouvido e o teu coração, tenho certeza que Deus vai ministrar coisas preciosas para você nos próximos minutos. Neemias capítulo 2, versículos 9 a 12, diz assim: Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates, ou seja, além do rio Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. O rei me fez acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Então Sambalate, grave bem esses dois nomes que eu vou falar aqui, ó, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita. Sambalate e Tobias. Guarda bem esses dois nomes, porque são os dois principais opositores à reconstrução da cidade de Jerusalém, dos muros da cidade. Versículo 10. Então Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando souberam que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Eu não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. Então, se você já está me acompanhando desde o início dessa semana, já está por dentro do contexto. Para quem chegou agora, a ideia do livro de Neemias é relatar a história desse personagem que era um israelita, que servia ao Império Medo-Persa, na fortaleza que ficava na cidade de Suzã, o coração do império. Ele era um assessor do rei Artaxerxes. E ele recebe uma notícia de irmãos que moravam em Jerusalém, falando sobre o estado calamitoso em que se encontrava aquela cidade. Os muros da cidade estavam destruídos e uma série de situações negativas estavam acontecendo ali. Neemias, ele tem o seu coração quebrantado por aquela situação. Ele fica triste, ele vai orar, ele vai jejuar e ele compartilha com o rei Artaxerxes aquela situação. Mais detalhes do contexto estão nos devocionais que estão salvos aqui no canal. Então o rei, ele autoriza Neemias a liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Interessante que quando Neemias ele recebe essa autorização do rei, 2 figuras, que nós lemos aqui no versículo 10, a primeira delas, Sambalate, a segunda delas, Tobias, eles ficam muito irritados, muito furiosos com o fato de alguém estar interessado no bem dos israelitas. Tiago, por que essa irritação? Primeiro, tem uma questão étnica ali. Sambalate e Tobias faziam parte de povos que eram historicamente hostis ao povo de Israel, ao povo judeu. E, em particular, Sambalate, ele era governador da região de Samaria. Lembre que toda essa região está, nesse momento, submetida ao Império Medo-Persa. Então, o imperador, ele colocava governadores da sua confiança em determinadas regiões. Jerusalém, gente, estava um caos, estava ao léu, era a terra de ninguém. Então, a figura de autoridade mais próxima ali da região era Sambalate. Sambalate não tinha autoridade sobre Jerusalém, mas ele tinha autoridade sobre uma região próxima, a região de Samaria,
E ele não queria que Jerusalém se fortalecesse. Então, quando ele percebe que o rei Artaxerxes nomeia Neemias como governador de Jerusalém, e ele autoriza Neemias a reconstruir o muro, ele fica furioso. Por quê? Porque tem uma figura nova no pedaço, que vai exercer autoridade, que vai restaurar a cidade, que vai levantar os muros e que pode se tornar uma ameaça ao poder dele. Então ele fica profundamente furioso por causa disso. Tobias, ele era uma espécie, vamos colocar assim, de príncipe amonita. E os amonitas são, historicamente, se você vê até em outras histórias bíblicas, os amonitas eram historicamente inimigo do povo de Deus, inimigo dos israelitas, dos judeus. Então o que é que ocorre aqui? Esses dois homens ficam muito furiosos porque Neemias se propõe a reconstruir os muros de Jerusalém. Olha só, essa é a primeira coisa que você precisa guardar no teu coração, isso é muito importante. Toda vez que Deus colocar um bom propósito no teu coração, o inferno vai se levantar contra você. Eu poderia dar aqui, gente, trocentas frases de efeito, perdão, que são chaves para entender essa realidade, mas eu não vou gastar muito tempo aqui. O que você precisa lembrar é que quando Deus te levanta, o inferno se levanta contra você. Dizem por aí que a única forma de não desagradar ninguém é não fazendo nada. Só que até se você não fazer nada, vai ter alguém que vai criticar que você não fez nada. Então a verdade é que todos nós, em alguma medida, precisaremos lidar na nossa vida com oposições, críticas e com pessoas que não querem nos ver bem. Ou até pessoas que querem nos ver bem, mas não querem nos ver melhores do que ela. Você conhece alguém assim? Alguém que celebra o teu sucesso até certo ponto. No momento em que você aumenta o nível de sucesso, a pessoa passa a te invejar. A pessoa passa a desejar o teu mal. Começa a se opor a você. E muitas vezes esses sentimentos que são humanos, tá? Não são sentimentos que nascem no inferno, eles nascem no coração humano. Muitas vezes sentimentos são inflamados pelo inferno. E aí você vai ter diversas histórias, quem sabe você carregue uma história dessa na sua jornada, de oposições que se levantaram na sua família, no seu trabalho, em algumas circunstâncias que você viveu, tão somente porque você se propôs a fazer o bem, porque você se propôs a fazer algo que Deus colocou no teu coração. Então, diante dessa oposição, muitas vezes nós descambamos para odiar de volta o nosso inimigo. Só que a palavra de Deus nos ensina diferente. A palavra de Deus fala para nós amarmos o nosso inimigo. Tiago, por que é tão difícil amar o inimigo? Porque nós confundimos amar com gostar. Amar é diferente de gostar. A Bíblia, Deus não te obriga a gostar de ninguém, porque gostar tem a ver com afeto, tem a ver com um gosto parecido. Tem pessoas que não tem jeito, você não tem nada contra a pessoa, mas você não consegue gostar dela porque a conversa dela é diferente, os gostos dela é diferente, a forma dela lidar com a vida é diferente, você não tem tanta afinidade assim. Só que mesmo quando o gostar não está presente, o amar é necessário. E nesse caso, o amar, ele te ajuda a se relacionar bem com alguém que está se opondo a você e, inclusive, guarda o teu coração. Porque numa guerra, a principal coisa que você não pode perder é o teu coração. Satanás, muitas vezes, ele se opõe a nós e nós ganhamos uma batalha, entre aspas, mas no meio dessa batalha nós perdemos o coração. E quando a gente perde o coração, a gente perdeu a guerra. Entende? A principal coisa que você precisa guardar é o teu coração. Então, Thiago, como é que eu lido com o meu inimigo? Ore por ele. Uma das melhores formas de guardar o teu coração contra sentimentos ruins é orando pelo seu inimigo. Então, pode ser que aconteça numa determinada situação em que alguém te faz o mal e de repente lhe suscita a ira contra aquela pessoa. Esse suscitar, esse levantar da ira, esse ímpeto, ele é humano, ele é natural. Ele vai acontecer na vida de qualquer um. A questão é o que você faz com esse ímpeto. Então, se vem esse ímpeto no seu coração, você precisa disciplinar o seu coração, inclusive buscar forças em Deus, com oração, com sabedoria, com inteligência emocional, com mergulho na palavra de Deus, para que você não perca o teu coração e não deixe o teu coração agir da mesma forma que o teu inimigo age.
Entende? Então, se Sambalate e Tobias se levantaram odiando você e odiando o propósito que Deus colocou na tua vida, você permanece firme no propósito, mas você não pode odiar de volta. Você tem que guardar o teu coração para que ele não seja contaminado com os mesmos sentimentos que perverteram os seus inimigos. Então guarda isso, a primeira coisa. Quando Deus faz algo na sua vida, o inferno sempre vai se levantar. Guarde o teu coração, até porque um coração guardado vai te ajudar a visualizar melhor as situações. Quando você odeia alguém, quando você tem raiva de alguém, quando você tem rancor em relação a alguém ou a uma situação, você acaba acumulando uma certa dificuldade de ver aquela situação como ela realmente é. É como se aquele sentimento distorcesse o cenário que está diante de você. Já viu aqueles filtros de foto que distorcem a foto? Tem distorção, entre aspas, que torna a foto mais bonita do que o que ela é. Você bota ali um filtro numa rede social, você faz uma edição na foto, você está ali alterando a foto e você fica ali mais bonito, mais apresentável, fica a foto mais agradável. É além da realidade. Mas tem também aquelas distorções que borram a foto, que tornam a foto mais feia, destruída, e não permitem enxergar direito o cenário como ele é. Os sentimentos ruins, eles fazem isso com o nosso coração, e por isso é tão importante guardar o coração. Se você estudar o livro de Neemias, você vai perceber, e nos próximos capítulos tem coisas bizarras que Sanbalate e Tobias vão fazer, a gente vai falar sobre isso. Mas você vai ver que o tempo inteiro Sanbalate e Tobias estão se levantando com maldade, praticando diversas coisas ruins contra Neemias, contra o povo de Deus. Mas em momento nenhum você vai ver Neemias odiando de volta, com rancor, com raiva. Você vai ver ele sempre preparado para lidar com a situação de modo equilibrado, de modo saudável, de modo claro, como um coração curado por Deus precisa lidar. Então receba essa direção da parte do Senhor, quem sabe é a palavra que você estava precisando ouvir para poder resolver o teu coração quanto a algumas coisas. Livre seu coração de sentimentos ruins, porque isso vai te ajudar a lidar melhor com pessoas, com situações e a discernir melhor as situações, tá bom? A segunda coisa é que mesmo diante da pressão dos inimigos, nós não podemos paralisar quando Deus está no negócio. Muitas pessoas paralisam diante da pressão. São N motivos. Eu quero tratar apenas um aqui, tá? Sei que tem muitos outros. Mas algumas pessoas paralisam diante da oposição por timidez, vergonha ou medo de perder. Vamos colocar assim. A pessoa tem medo da derrota, da vergonha da derrota. Então ela falou, opa, não vou nem enfrentar, porque essa pressão é grande demais. Mas é preciso lembrar de 1 João capítulo 4, versículo 4. A palavra de Deus fala assim, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Muitas vezes, ah, meu Deus, quantas vezes, o inimigo ele se levanta se opondo contra o propósito de Deus na nossa vida, utilizando a arma da intimidação. É alguém que faz uma cara feia para você, é alguém que aumenta a voz para você, é alguém que te ameaça. Mas eu tô aqui para te lembrar ao Deus que você serve. E por mais que os seus olhos carnais não consigam perceber, no teu espírito é preciso ter a convicção de 1 João capítulo 4, versículo 4, de que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se Deus te chamou para algo, independente da oposição, você precisa avançar. Gente, são tantas histórias que eu poderia contar aqui. Eu só não vou entrar em algumas porque eu precisaria contar alguns detalhes, gastaria muito tempo. Mas eu quero te lembrar de uma perspectiva assim é um ensinamento bem pessoal meu. Receba isso no coração. Abre o teu coração agora, a tua sensibilidade no espírito, para entender o que eu quero te dizer. Quando Satanás te ameaça, tenta te intimidar, isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Eu percebo isso claramente em algumas histórias bíblicas, em algumas histórias de testemunhos que eu ouço de outras pessoas e principalmente na minha jornada de vida.
Aí que eu falei aqui antes, né? São histórias que se eu contasse aqui, o devocional ia ficar muito grande. Mas quando eu olho para a minha história, é muito, muito, muito comum isso. Quando Deus está prestes a fazer algo muito grande, algo fora da curva, quando algo desproporcional vai acontecer, antes sempre vem uma intimidação. Porque aquela intimidação, ela é a última cartada de Satanás para tentar fazer você desistir antes de viver o extraordinário de Deus. Entende? Eu não sei se eu utilizei as melhores palavras aqui, mas eu preciso que você pegue isso no teu espírito. Sempre antes de uma grande vitória da parte de Deus, antes de algo grande que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida, o inferno vai se levantar para te intimidar. Porém, eu quero mudar a tua visão sobre isso agora. Toda vez que você ver a intimidação do inferno, agora, ao invés de ter medo, você vai celebrar. Porque esse vai ser um prenúncio de algo precioso que Deus vai fazer na sua vida. Então, lembre-se disso. Toda vez que o inimigo se levantar para te intimidar, para se opor, não paralise diante da pressão do inimigo. Pelo contrário, tenha aquilo como um prenúncio de que Deus vai fazer algo grande, vai fazer algo precioso. E apesar da oposição, você precisa continuar firme nos propósitos de Deus na sua vida. E eu quero aqui, gente, terminar. Na verdade, faltam duas coisas, não é bem terminar, né? Mas já estamos próximo do final aqui. Eu quero passar para o versículo 12, que Neemias fala algo interessante. Ele diz assim, ó, saí de noite com alguns dos meus amigos, e eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. Eu escolhi aqui o versículo 12, mas se você for ler o 13, o 14, 15, os versículos a seguir, você vai perceber que Neemias vai estar dando detalhes dessa saída que ele tem. Faz uma saidinha ali de noite, pega ali o animal dele, que ele estava montado, e ele sai de noite com poucas pessoas ali e começa a fazer um relatório, uma auditoria do que estava acontecendo. É o equivalente a você sair pela sua cidade, observar a cidade, como é que é a cidade, quais são os bairros mais perigosos, quais são os bairros mais estruturados, onde é que tem um bom saneamento, onde é que falta o saneamento básico, qual é o local aqui mais tranquilo, qual é o local mais agitado. Neemias saiu para poder ter ali um raio-x do local. E é interessante que ele diz assim, ó, eu não tinha contado para ninguém da comitiva que estava comigo, do propósito que eu tinha em meu coração. Então Neemias, ele abre o coração dele para o rei, porque é necessário explicar para o rei o motivo daqueles pedidos. Mas para a comitiva que estava com ele, ele ainda não falou. Gente, isso aqui me ensina tanta coisa. E eu quero te fazer refletir. Reflita nisso um pouco. A quem você está abrindo o teu coração e os teus planos? Às vezes, a gente abre a nossa boca e o nosso coração para pessoas que não estão preparadas para lidar com a nossa dor, nem com o nosso propósito. Não é verdade? Para o rei, Neemias falou. Por quê? Porque o rei é quem ia dar autorização. O rei é quem ia mandar as cartas para as regiões ao redor, dizendo, olha, libera a passagem para Neemias, dá essa infraestrutura para Neemias, dá esse suporte para Neemias por causa disso e disso e disso. Então, para o rei, ele conta. Para as pessoas que estavam com ele, ele ainda não tinha contado. Observe bem, existem as pessoas certas para quem nós vamos contar, e até para essas pessoas, existe o tempo certo de você contar certas coisas. Não sai falando por aí aloprado. Tem uma frase do apóstolo Joel Pereira, que eu gosto muito, inclusive uma frase sobre essa história de Neemias. Ele pregando sobre Neemias, ele fala assim, ande antes de falar. E o que é que significa essa expressão, ande antes de falar? Neemias, antes de contar o que estava no coração dele, ele sai andando, fazendo raio-x, fazendo ali a perícia de como estava a cidade, vendo o quadro da cidade. Depois que ele andou, que ele percebeu quem é quem, que ele viu a situação da cidade com os próprios olhos, aí ele vai começar a abrir o coração dele e a recrutar pessoas para somar no propósito dele. Entende? Então, se Deus colocou algo no teu coração, não sai espalhando do nada, aleatoriamente, alardeando, não. Você precisa abrir o teu coração para pessoas chaves. E antes de abrir o teu coração, discerne um pouquinho. Olhe um pouquinho ao redor.
Verifica se foi Deus mesmo, se foi algo da tua emoção, do teu coração. Pede um conselho para uma pessoa mais madura, para um líder espiritual, para um discipulador, uma discipuladora. Isso vai te ajudar em muita coisa, entende? Então Neemias ele tem essa sabedoria de primeiro andar e depois falar. Ele conta os propósitos dele para as pessoas certas e até mesmo para quem ele vai contar existe um tempo certo para ele abrir o coração. E aí ele vai fazendo esse raio-x, isso é uma lição tão preciosa para a gente. Eu quero fechar aqui hoje, gente, com os versículos 19 e 20, que diz assim, ó: quando, porém, Sambalate, o Aronita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Aí eu quero retornar aqui ao início da explicação de quem eram essas duas figuras, Sambalate e Tobias. Eles eram estrangeiros, tinham uma certa autoridade sobre regiões próximas, não sobre Jerusalém, mas sobre regiões próximas, e eles não queriam de jeito nenhum que Jerusalém fosse reestruturada. Eles não queriam de jeito nenhum que o povo de Deus tivesse um lugar para adorar a Deus. Qualquer coincidência com situações atuais não é mera coincidência. É o mesmo Espírito atuando em situações parecidas, pessoas diferentes, gerações diferentes, tempos diferentes, mas é sempre o mesmo padrão. Começa com zombaria, avança para a oposição, mas observe que diante dessa oposição, Neemias tem uma convicção cravada no coração dele. Versículo 20 ele fala assim: o Deus dos céus fará com que nós sejamos bem-sucedidos. Olha, pode até ser que Deus te dê pistas de que as coisas vão dar certo. Mas fé é algo que se fortalece em nosso coração antes de nós termos qualquer pista humana de que algo vai dar certo. Antes das probabilidades se levantarem a seu favor, a fé já precisa estar fortalecida no seu coração. A reconstrução ainda vai começar. O cenário ainda é caótico. Os inimigos já se levantaram. Neemias aqui, gente, não tem força de exército praticamente ínfima em relação aos inimigos. Força de pessoas para construírem, meu Deus. Você vai ver nos próximos capítulos que a gente vai compartilhar aqui a dificuldade que foi. Mas uma coisa ele tinha: a convicção de que Deus faria com que eles fossem bem-sucedidos. Mesmo que o cenário ao seu redor não se apresente favorável, você precisa se lembrar: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mesmo que as probabilidades não sejam favoráveis, a fé já precisa estar sustentada no teu coração. Mesmo que nada esteja ao seu favor, se Deus te deu uma palavra, avance. Por quê, Tiago? Porque o Deus dos céus te fará com que você seja bem-sucedido. Amém? Receba essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Eu quero orar junto com você nesse momento. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. E eu te faço só um pedido nesse momento: que a mesma coragem, que a mesma fé, que a mesma convicção que o teu Santo Espírito derramou no coração de Neemias, que seja derramado em meu coração e no coração de todos os que estão orando nesse momento comigo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, like nesse vídeo. Seu like é muito importante para que essa transmissão alcance mais pessoas. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, mas não sai daqui dessa transmissão sem antes deixar um comentário do que Deus ministrou na sua vida através desse devocional, tá bom? Seu comentário para mim é uma alegria ter o seu feedback. Eu sempre faço questão de responder todos os comentários aqui no canal. Deus abençoe. Tamo junto sempre, gente. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.